Boa tarde, pessoal. Me ouvem bem? Show de bola. Vou tentar fazer vocês não dormirem depois do almoço. Só isso. Mas espero ser bem breve aqui. A ideia é apresentar um pouco para vocês o estudo que a gente fez sobre o comércio e utilização de centrais telefônicas falsas que são utilizadas aí para a prática de diversos golpes, né? Desde aquelas mensagens que a gente recebe de compra aprovada falsa e pede para você entrar em contato com a instituição financeira, ou que a própria instituição financeira te entre em contato. Então mostrar um pouco como que os atacantes conseguem essas informações, como que é a infraestrutura para isso. Então, o cronômetro ali não deu certo. só. Então tinha que pegar uma coisa assim. Tá me dando? Você tirou foto, né? Tirei. Ah, como? Vídeo, como que eu fiz aquela foto do canal? E aí, meus queridos? Ainda bem que não tem demo, né? Se quer demo... Se fosse bom, não chamava demo, né? De resolver lá, tá? Do adesivo lá, né? Eu pedi ontem, na real. Para vocês terem uma ideia, eu trouxe alguns números para vocês entenderem o quanto isso vem crescendo nos últimos anos. Tá? Hoje, uma estatística da Febraban diz que 3 em cada 10 brasileiros já foi vítima minimamente de um golpe ou de uma tentativa de fraude, então um número bastante alto. E a questão dos golpes com falsas centrais telefônicas também vem aumentando consideravelmente. Esse aumento ele passa hoje de 340% nos últimos anos. Tá? Então mostra que isso é um mercado bastante lucrativo para o lado do crime e bastante difícil de ser controlado pela instituição, né? A gente tem alguns desafios ali na hora de identificar esse tipo de problema, tá? Como que o golpe funciona? A gente tem basicamente dois tipos de atuação aqui, dois modus operandi que a gente identificou. A URA, para quem não sabe, são aquelas centrais telefônicas onde você liga, tem um menuzinho lá, diz que um para falar com o atendente, 2 para reclamação e por aí vai. A gente tem dois modelos que são comercializados pelos atacantes. O primeiro deles, comercializados e utilizados nos golpes, né? O primeiro deles são as URAs receptivas. Então, nesse caso, a vítima ela é induzida a ligar para uma central telefônica, que é uma central telefônica fake, e aí, a partir dali, desenrola, né, tem um storytelling que é contado pelo criminoso para fazer aquela vítima fornecer dados ou instalar alguns programas que a gente vai ver mais à frente. E a gente tem a URA ativa, né? Como todo bom call center, receptivo e ativo, eles também têm. Na ativa, o criminoso liga para a vítima. Né? Então ele liga para a vítima, vai contar uma história, e aí tem alguns storytellings que são colocados ali nesse discurso. Mas, em resumo, são esses dois formatos de atuação. Né? O outro ponto que a gente tem... E o passador me trollando de novo. Opa. Aí. No primeiro caso, onde a vítima liga para a URA, em geral, o storytelling começa com a vítima recebendo um SMS. Né? Então aqui eu tenho, eu coloquei ali um SMS de exemplo do Banco do Brasil, mas isso tem para todas as empresas. Né? Então ele fala, olha, tem uma compra aprovada aqui no valor de X mil reais, realizada numa loja X em determinada data. Se você não reconhece essa compra ou tiver dúvida, ligue para um 0800. Esse 0800 já é o 0800 do fraudador, tá? E aí você fala assim, pô, mas como é que o cara consegue um 0800? Ele consegue. Tá? Pode ficar tranquilo, porque isso vocês vão ver que é mais fácil de conseguir do que a gente imagina. Esse ponto, em geral, a pessoa recebe esse SMS de duas formas. As formas mais arcaicas e mais amadoras, o número que te envia esse SMS é um número telefônico qualquer. Então, é normalmente um chip pré-pago ou um broker de SMS que vai mandar isso aleatoriamente. Mas
para dar mais credibilidade para o golpe, eles têm contratado empresas para o envio desses SMS, ou seja, eles contratam uma empresa que faz envio de SMS licitamente para fazer o disparo dessas campanhas. E é aí quando a gente tem o que a gente chama de short code, né? A gente tem o número que está enviando ali, é um número de telefone, na realidade de 5 dígitos, que é alocado para algum broker de SMS fazer o disparo. Em geral, esse SMS não tem nenhum link para um site, e sim um número de telefone. Tá? E aí, podendo ser um 0800 ou não. Esse é o começo da história. O próximo passo é a vítima ligar para essa central telefônica. Tá dando algum bug na hora que eu avanço o slide, que ele desliga. Aí, quando a vítima liga para essa central telefônica, ela vai cair em um menu, como se fosse um menu de uma determinada instituição financeira. Idêntico. Mesmas opções de atendimento, tudo. Todas elas, diferente de uma central oficial, levam para o mesmo caminho. Então, independente da opção que você seleciona, você vai cair no mesmo atendente fake. E aí, ela é atendida ali por um falso operador que vai te contar uma historinha. E aí você vai falar, eu recebi um SMS e caí nesse golpe. Enfim, caí nesse golpe não. Estou possivelmente sendo vítima de um golpe. Tá? Eu vou pedir para o pessoal passar o vídeo 1 para mim, como ele tem áudio, para vocês ouvirem um pouco de como é esse menu. Tá? Se o pessoal da produção puder passar o vídeo 1 para mim, agradeço. Vocês estão ouvindo? Bem-vindo à central de atendimento. Para tratar de cartões, digite 1. Falar com um de nossos atendentes, digite 2. E aí ele pode mostrar, pode falar o áudio, bem-vindo à central de atendimento do banco X ou da empresa tal. Nesse caso ele não fala nada, bem-vindo à central de atendimento, se vocês prestarem atenção, ele não falou nem o nome da empresa na central de atendimento. Né? Então, a partir dali, vai desenrolar o golpe. Né? Mas espera aí, gente, que o negócio aqui tá... Pedir para o pessoal parar de me atacar, né? Então, ele vai cair e aí a pessoa vai ligar para essa central. O outro ponto é a conversa desenrolada ali pelo atacante. Ele pode falar, olha, eu reconheço falando de uma compra, não reconheço, e aí a pessoa vai pedir do outro lado todas as confirmações bancárias. Então, em geral, ela já tem de posse os dados pessoais da vítima, para ela justamente poder fazer a confirmação. Então, ela vai pedir, você pode confirmar seu CPF? Aí a pessoa fala o CPF. Ou, se você pedir, não, o senhor é o portador do CPF tal, ela sabe qual é o seu CPF para poder fazer esse golpe funcionar. E a partir dali ele vai fazer alguns outros ataques. Né? O primeiro deles é a coleta dessas informações, e depois ele pode ir até para um processo de instalar um software, tá? Que é o que a gente vai ver agora no segundo vídeo, onde ele fala para a vítima, olha, se você não reconhece isso, provavelmente o seu computador foi infectado, o seu smartphone foi infectado, eu preciso que você instale um software para fazer a verificação de segurança. Né? E esse software, na realidade, é um software de acesso remoto, como TeamViewer, Ndesktop, LogMeIn, qualquer coisa nesse sentido. Tá? Então, vou pedir para o pessoal passar o segundo vídeo para mim. No seu aplicativo, conosco em linha, está funcionando referente a esse débito em saldo de extrato. Por gentileza. A senhora quer o quê? Que a senhora verifique, conosco em linha em saldo de extrato, se está constando sobre esse débito para a senhora Raquel Silva, no valor de R$ 1.200.
por gentileza. Eu já vi, não tá constando, não. Tá, acesse o aplicativo novamente e verifique em lançamentos futuros. Por gentileza. Eu acabei de acessar, não tá, não. Tá, a senhora verifique menu transferência em lançamentos futuros. Não, tô aqui, não tá, não. Não tá constando, né? Tudo bem. Vou pedir, então, por gentileza, para que a gente exclua esse iPhone 8 Plus, que consta que a senhora não tem conhecimento, que vai até o Play Store e esteja instalando o aplicativo do antivírus para ver o que suporte. Minimiza o aplicativo, por gentileza, da RB Mobile. Quick Support e antivírus. Não encerra a sessão. Vai ao Play Store e esteja instalando o aplicativo do antivírus da RB, para que a gente possa fazer uma varredura eletrônica. É o Quick Support, a senhora coloca para pesquisar. Sim, eu achei aqui. Tá? É um aplicativo azul, conseguiu localizar? Consegui. Tá, coloca para instalar, por gentileza. Qual é o nome do aplicativo? Quick Support, queijo de queijo. Quick Support, Q-U-C-K. Tudo bem, é um aplicativo azul com uma seta indo e voltando. Conseguiu localizar? Com uma seta indo e voltando. Sim, consegui. Na imagem QS escrito. QS, sim. Isso, coloca por gentileza, abra ele depois de instalado. Deixa eu te falar, é porque eu tô... Oi, é porque eu tô amamentando o vídeo, aqui, porque eu posso agora vem uma passar pro meu sequência marido de pra ele ir palavrões. resolvendo? Vou poupar vocês disso. Pode ser, sim. Pode voltar para a apresentação, por favor. Aí, na realidade, ele deu a sorte de ligar para uma delegada. Fantástico, né? E o marido dela era o outro delegado que estava no caso ali. Mas a parte final do vídeo eu vou poupar vocês. Mas tem uma sequência. Mas deu para ver que você tem supostamente um atendimento muito cordial ali, da pessoa te orientando a instalar um antivírus do Quick Support, né? E a partir dali ele vai fazer o acesso remoto, vai pedir para a pessoa fazer um Pix de teste em geral, e aí, depois fez o Pix de teste, já era. Né? Ele já desconecta ou ele começa a fazer várias ações e assumir o controle do smartphone. Tá? O outro ponto que a gente tem de dúvida é como que as empresas conseguem, né, como os fraudadores conseguem essas informações. Ou seja, como que os caras conseguem comprar o acesso em uma URA, como que eles conseguem um 0800, como que eles conseguem contratar um broker de SMS. E na prática isso é muito simples, tá? Espera aí que de novo estou mudando a minha apresentação. Aí. A gente tem diversos grupos que vendem essas informações hoje na internet. Então, isso em geral é comercializado via WhatsApp, via Telegram. E os valores variam bastante ali dependendo do grupo e das opções de menu que você tem, tá? Mas o primeiro ponto que a gente vê, deixa eu mudar de lado aqui, os SMS, eles custam em geral ali 30 centavos por SMS. E tem um envio mínimo na média de 10 mil SMS. Então, o fraudador ele não vende pacote com menos de 10 mil SMS de envio. Isso já dá para vocês terem uma ideia da quantidade de vítimas que esse cara começa o golpe. Tá? Óbvio que se um disso cair, já é fantástico. Tá? Aí tem os envios normais, envio com short. Ele dá até um exemplo aqui da mensagem que ele manda, né? Já colocando o número do telefone para vocês, de todas as operadoras, independente do que quer que seja. E ali tem uma questão que ele não envia textos bíblicos. Por que eu não sei, mas ele colocou que ele não envia. Acho que alguém tentou contratar ele para isso. O outro, aqui ele está vendendo a URA, então ele já entrega ela com 0800 receptivo, ou seja, aquele modelo onde a vítima vai ligar para um 0800 e vai cair no menu de atendimento. Custa R$ 1.950, então não é um menu de atendimento barato, com 5 ramais, ou seja, esse menu ele te dá 5 opções ali de atendimento. E ele te dá uma bonificação de R$ 300.
Essa bonificação ela é utilizada para você fazer a descagem, para você receber as ligações. Então, toda vez que você recebe uma ligação nessas plataformas, ele vai descontando esses créditos. Então, ele já te dá um bônus de crédito ali para você fazer o envio, né, fazer o golpe. Aqui, o SMS está um pouco mais barato, está 20 centavos, mas também mínimo de 10K com encurtador de URL ou shortcode. Tá? Eles chamam shortcode de encurtador. E aí, o investimento para isso... De novo? O investimento para isso varia bastante, tá? Por que varia? Dependendo do tipo de URA que eu queira montar, eu preciso comprar o pacote de voz daquela instituição. Então, se eu tiver o banco A como alvo, eu tenho que comprar o pacote de voz do banco A, com as mesmas opções de menu, com a atendente ali montando o menu da URA. Se eu quiser do banco B, eu estou comprando esse pacote de voz. Então, a infraestrutura é a mesma que ele precisa ter, ele só compra o pacote de voz para montar o menu da URA. Isso, em geral, varia aí de R$400, foi o valor mais barato que a gente achou, até 1.900, 1.950, como vocês viram. E, além disso, você precisa comprar os créditos para poder receber as ligações ou para fazer as ligações. Tá? Então, dificulta bastante aí o processo de amadores, no sentido de fraude, entrarem nesse mercado, porque é um investimento relativamente alto para quem está começando no mundo da fraude. Se o cara quiser montar essa estrutura hoje por conta própria, ele pode montar? Pode, tá? Só que o investimento dele vai ser um pouco mais alto. Ele pode começar montando isso com o que a gente chama de chipeira. É na realidade, um grande hub USB, onde eu vou conectando aqueles modems 3G nesses equipamentos e fazendo o disparo dos SMS totalmente de forma artesanal. E saiu de novo no vídeo. Fazendo envio totalmente artesanal. Só que no caso da chipeira, qual que é o problema? Eu não consigo enviar com shortcode. Então, os SMS enviados, eles vão com o número do telefone. Isso fica fácil até da gente, quando está recebendo esse tipo de mensagem, saber se é uma chipeira que está enviando ou se o cara contratou um broker de SMS para fazer o envio. Né? Quando ele tem a chipeira, ele coloca a quantidade que ele quiser. Quando a gente vai contratar um broker, a gente sabe que ele vai ter um pacote mínimo de 10 mil envios ali. Então dá para ter uma ideia do quanto de grana esse cara vai gastar. Tá? E a chipeira ela não é barata, ela também sai um valor bastante caro. E ainda você tem que comprar os modems, comprar os chips, habilitar todos os chips para fazer o envio. As chipeiras têm de 4 até 32 chips para fazer os envios. Produção, não está aparecendo nada aqui para mim. Tá, eu não consigo sem o PowerPoint. Tá. Pessoal, o pessoal só está trocando o equipamento que está fazendo a apresentação, que foi hackeado. Invadiram, mas tranquilo. Enquanto isso, eu vou contando piadas. Mas algumas coisas eu já posso ir adiantando para vocês desse trabalho. Tem esse problema todo das URAs, que o que mais assustou a gente foi que eles têm toda uma estrutura de suporte. Então, mesmo para quem está começando nesse cenário, o cara já te fala, olha, você quer comprar? Eu te vendo, mas você tem experiência com URA? Né? Você sabe configurar ali um número de atendimento? Você sabe como montar o menu dentro do software? Porque você precisa de um software para fazer isso. Se você não souber, eu não vou nem te vender. Tem alguns que são honestos e te falam isso. É estranho a gente falar honesto, né? Mas o cara está prezando pela qualidade dele. Mas é uma forma. Outros já não estão nem aí. Fala, cara, tá aí o pacote, você compra de quantos
operadoras você quiser, de quantos bancos você quiser, e você roda o menu do jeito que você quiser também, você customiza isso 100%. E tem alguns que são bem camaradas e falam, olha, se você não tem experiência, eu conecto e te mostro como que funciona, como que configura, eu te dou um treinamento, se você precisar de suporte, eu te ajudo também no envio, então são bastante solícitos, né? Tem atendimento 24/7, central de atendimento, a garantia de investimento ali é tranquila. Eu não sei se eu vou conseguir controlar. Aqui é um exemplo das chipeiras, então vocês veem que é um totalmente arcaico, né? Nessa primeira imagem a gente tem uma chipeira de 32, essa é uma central clandestina que foi pega, tá? Aqui o envio delas, essas aqui são as antenas, e aqui é a instalação da antena, vocês veem que ela está bem instalada, né, no caibro do telhado que o cara colocou. Essa é a tela do software que eles utilizam para montar a URA. Então, aqui você coloca os servidores de SIP, né, os servidores de VoIP, o usuário e senha para autenticar. Aqui as opções de menu e os áudios de cada uma delas. E aí você configura o menu. E aqui tem um menu para descagem, caso você vá fazer o ativo, né, de ligar para a vítima. Mas quando ela está no receptivo e ela recebe a ligação, o que vai montar no menu são esses áudios que estão aqui. Tá? E aí é onde você monta ali do jeito que você quiser. Tá? Esse software, esse Uradisk, que é o que todos os casos que a gente pegou utilizavam, ele é um software lícito. Ele é um software de URA, de mercado, utilizado por empresas, conecta em diversos provedores de telefonia VoIP. Então, assim, a utilização do software não tem nada de ilícito. A contratação de um serviço de VoIP não tem nada de ilícito, porque é uma contratação legítima. O que pode ter de ilícito é a forma como que ele contrata isso. Se é com cartão de terceiro, com outros meios de pagamento. Mas ele está contratando um serviço lícito de envio de SMS, de um broker de SMS como qualquer outra empresa. Tá? Isso dificulta até um processo legal em cima desse atendimento. Tá? E aí, eu tenho um vídeo aqui para mostrar como que funciona a configuração toda desse processo. Tá? Eu não sei se vai rodar o vídeo aqui, mas pessoal... Aí, tipo aqui, ó, você acessou o servidor com a sua então, senha. ele está logando aqui na central não de é esse VoIP. mesmo, tá ligado? Essa Next Billing que aparece é uma empresa aí você vai catar e arrumar a BINA, pai. Colocou o número da BINA, é só ligar, mano. Se tiver dificuldade de fazer isso, você me fode, pai. Você escolhe o número que você quer, tá ligado? Eu uso da caixa 4004-0104. Só não vai binar 0800. Fixo, esse celular, binar que ele fala 4004, 3004, é o número que vai aparecer binar, na BINA do pois outro lado. diz que Então vai é o aparecer o spoofing do número. número. Então ele fala, não vai binar 0800. Se você colocar o número de 0800 ali, ele não vai fazer o spoofing desse número para quem está recebendo a ligação. Mas eu posso colocar qualquer número de telefone que ele vai fazer o spoofing. E aí vai aparecer, por exemplo, o número do telefone da minha instituição financeira me ligando, como se fosse ela mesma me acionando. Tá? E aí o segundo vídeo ele já mostra já dentro da Uradisk, né? Ou seja, o primeiro passo é configurar no VoIP o número do telefone, pegar as chaves de autenticação, e ir lá no Uradisk, montar o menu com os áudios e configurar o meu usuário e senha, que é esse segundo vídeo aqui. Opa! Se o pessoal puder colocar esse vídeo para mim, eu agradeço. Ó, você já vai estar aqui, parça. URA, registrar, vai estar salvo as coisas. Vai ter registrado, tá ligado? Aqui você vai colocar o número de SCAR, sempre de SCAR. Aqui é as músicas, você já vai estar na pasta das músicas, ó. Aí caixa, para trás você escolhe a música que você quer. Olha a quantidade de áudio que esse cara tem. Do Banco do Brasil, essa do CPF, você coloca aqui. O BIC escutar, você clica nessa opção, tá ligado? Para você conseguir. E aí ele vai avançando ali, me dando um mini tutorial de como montar a URA. Tá? Essa é aquela de 1900 que eu estava falando. E aí, o que a gente tem de relevante de estudo? Tá? O primeiro ponto é que, como eu falei, eles não estão utilizando nenhuma infraestrutura ilícita. Eles se baseiam em contratar serviços de empresas que oferecem licitamente o envio de SMS e o serviço de VoIP para o mercado. Né? O problema é que essas empresas têm bastante dificuldade de saber quem está contratando o serviço, se é um criminoso ou não, porque qualquer um, desde que pague, pode usar aquele recurso. Tá? O segundo ponto é que o investimento ali é alto
para a gente comparar a outros modelos de fraude. Isso limita um pouco a quantidade de fraudadores que atuam nesse mercado. Tá? O terceiro item é que o fraudador ele precisa ter um know-how, não é tão simples, né, de você ir lá, configurar o número de BINA, configurar os áudios, montar o menu, configurar o servidor proxy, o servidor de SIP dele para autenticar. Então, entra nesse conhecimento de know-how que a gente comentou. O quarto item é que talvez seja a fase mais problemática do ataque, é ele montar esse storytelling para conseguir a confiança da vítima de que ele realmente é uma central telefônica, de que ele é daquela instituição financeira, ou para que quando a pessoa ligue, ele se passe realmente como uma central telefônica. Tá? Então essa fase do storytelling, ela é muito bem elaborada. Vocês viram no áudio ali que a pessoa fala formalmente, ela não usa gírias, ela é toda prestativa no atendimento da suposta vítima, né? O que mais é complicado para a gente aqui é a detecção da origem dessa ligação e do SMS, porque, como eu falei, eles utilizam, por exemplo, no caso de SMS, brokers reais. Então, eu não tenho como bloquear o recebimento de SMS de um determinado broker, porque esse broker envia SMS da empresa de cartão, da minha operadora de telefonia, sei lá, do laboratório. São brokers comuns. Tá? E a detecção da ligação de VoIP também é bastante problemática do lado de aparelhos celulares. Né? Você não tem... O número é facilmente espufado ali. Tá? Então, o processo de detecção desse tipo de ataque ele é bastante problemático. E a identificação também por parte das empresas. Né? A gente acaba sendo um pouco reativo porque a gente precisa das vítimas falarem que elas tiveram um incidente desse. Ela fala, eu liguei para a central, mas o número que ela ligou, na realidade, estava espufado, né? Ela não tinha como detectar isso. O que a gente precisa aí fazer para minimizar os problemas? Né? O primeiro deles é mudar os processos de atendimento. A gente precisa colocar alguns double checks ali para validar tanto a gente como vítima, né, como cliente, que eu estou ligando para a central de atendimento da minha instituição, efetivamente. Então, como que eu faço esse double check para saber se a central do banco A é a central do banco A mesmo, se esse número não foi fake no meio do caminho. Nos apps bancários, dá para a gente fazer algumas verificações, por exemplo. Tem algumas instituições que hoje o app bancário não roda como root, ele não roda se tiver aplicativo de suporte remoto no celular, ou se for instalado um aplicativo de suporte remoto, ele gera um alerta. Então, nos apps, dá para colocar alguns sensores. Esse item é onde a gente tem mais chances de sucesso, principalmente. Tá? As campanhas de conscientização para os clientes, para orientar eles a não ligar nos números de telefone que chegam nos SMS, mas sim aqueles que constam na página oficial da instituição e aqueles que chegam nos apps bancários. Por mais que no SMS pareça ser o número da central, é importante que ele ligue no que está dentro dos sites institucionais. Tá? As parcerias com operadoras VoIPs para fazer o takedown disso muito rápido. Essa é uma fase bastante complicada, porque dificilmente a gente consegue fazer o lastro para saber quem é a operadora VoIP. Né? Então, em um dos screenshots, não sei se vocês viram, dá para ver o IP do servidor VoIP dele. E aí, com base nisso, ele mostra o usuário, inclusive, que ele está logado. A gente consegue, com base nisso, chegar na operadora e pedir para ela, olha, derruba esse operador, porque esse operador está sendo utilizado para fazer fraude. Né? Então, tem um trabalho um pouco mais massivo ali por parte das operadoras de identificar isso. É bastante, não vou dizer bastante problemático, mas é um trabalho muito árduo dela identificar essas centrais. Tá? E era isso que eu tinha para apresentar. Peço desculpas pelos imprevistos na apresentação e eu abro aqui para perguntas, caso alguém queira tirar alguma dúvida aí.